Oi gente, sou Alice Barra do Terrários e Suculentas e o vídeo de hoje é sobre 7 erros que os iniciantes com suculentas e cactos cometem. São errinhos assim pequenos, alguns não tão pequenos, mas que quem nunca teve suculentas às vezes comete e pode ser assim fatal para sua suculenta. O primeiro, que é o mais conhecido, é o excesso de água. Tem gente que, tá um super verão, vou regar. Então todo dia vai lá e rega um pouquinho. Então o excesso de água pode causar o apodrecimento da sua plantinha. Ela vai ficando, porque ela absorve água enquanto tem disponível no ambiente e começa a apodrecer. Então a minha dica é, as suculentas precisam de um intervalo entre as regas. Antes de regar novamente, verifique se a terra já secou totalmente. A gente tem videozinhos aqui e lá no blog explicando também sobre como regar as suculentas. Mas esse errinho fatal de excesso de água leva a um outro erro também muito comum, que é o de desidratação, falta de água para suculentas. Aí tem gente que tem medo de regar e elas apodrecerem e nunca regam, mas tem que lembrar que elas são plantinhas vivas. Então se elas começarem a se retorcer, é sinal de que está faltando água. Suculentas são plantinhas de locais áridos e semiáridos, ou seja, que tem muito sol disponível. Então elas precisam de sol pleno, a maioria das espécies. E lógico, a gente tem algumas que, como essas ravortinhas aqui, se adaptam em ambientes internos. Mas vocês têm que fornecer a quantidade ideal então de luminosidade para cada espécie. Lá na loja de jardinagem vocês podem perguntar ou pesquisar aqui no canal quais que são o nível de luminosidade e sol que elas precisam. No geral, as coloridas precisam de 4 a 6 horas diárias de sol. Então, o terceiro erro é não pesquisar a luminosidade natural e sol, a quantidade de sol necessária. Escolher um substrato não indicado, assim, não adequado para suculentas também é um errinho muito comum. Tem gente que vai lá e planta num substrato muito duro, compacto, de terra vermelha, assim, sabe? Que a água vai ter dificuldade de escoar. Não. Esse não é indicado, adequado para suculentas. Os cactos e as suculentas precisam de uma terrinha de textura bem soltinha, para a água escorrer com facilidade e não ficar retida lá por muito tempo. Fertilização, a gente cai na coisa do excesso e da falta também. Tem gente que vai e começa a fertilizar todo mês, e tem gente que nunca fertiliza. As suculentas no outono e no inverno não precisam de fertilização porque elas entram no estado de dormência, elas não vão crescer nessa época de frio. Então a gente indica a fertilização só na primavera e no verão. 1 ou 2 vezes em cada estação será o suficiente. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Plantar suculentas e cactos com necessidades biológicas, principalmente suculentas com necessidades biológicas diferentes no mesmo vaso. Então eu vou lá fazer um terrário ou um vaso mesmo, né, um vasinho de cerâmica com suculentas coloridas e algumas ravortinhas que não toleram sol pleno e algumas suculentas que precisam de sol pleno. Aí sempre uma vai ser prejudicada. Então se você for montar no mesmo vaso ou no mesmo canteiro, tenham em mente assim se são suculentas que precisam da mesma quantidade de sol no ambiente, para evitar esse desequilíbrio. O 7º erro, ignorar as pragas que aparecem. É muito comum, assim, para suculentas que sofreram com excesso ou falta de água, elas ficam mais vulneráveis a ataques de pragas como cochonilhas, que são aqueles bichinhos brancos, fofinhos, meio fofinhos no mau sentido, meio nojentos e gosmentos. A gente vai colocar uma fotinho aqui no vídeo para vocês identificarem. É comum as pessoas, tem 1, tem 2, tem 3. Quando vê, virou uma infestação. Então, não ignorem as pragas que aparecem. Apareceu cochonilha, vocês limpam o quanto puderem e separa aquele vasinho dos outros vasos da sua coleção, porque senão vai virar uma infestação geral e você pode perder muitas plantas. Poderiam ser evitadas essas perdas, né, se a gente separasse. Então esses são 7 errinhos básicos que quem nunca teve suculentas acaba cometendo e prejudica a coleção de vocês. Se vocês prestarem atenção nessas
7 dicas, né, para não cometerem esses erros, a coleção de vocês vai ficar super linda assim. Aproveitem agora o calor que está chegando, que é quando as suculentas ficam mais vivas, ainda mais felizes, florescendo assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Me acompanhem aqui no canal, se inscrevam, ativem as notificações e me acompanhem lá no Instagram também, Terrários e Suculentas. Até o próximo. Tchau, tchau!